Fala pessoal, Rafa Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. A gente volta com as nossas videoaulas aqui para o YouTube. E a gente vai falar hoje um pouco sobre marcação. A gente tem visto muita bobagem sobre esse assunto ultimamente. E eu vou falar mais especificamente sobre os tipos de marcação, sobre quais referências são utilizadas ou as mais utilizadas em relação à marcação e quais são os comportamentos possíveis que podem ser adotados nesse momento, ok? Bom, vamos dar início à aula, vamos começar a nossa aula propriamente dita. Se você gosta desse conteúdo, se isso lhe ajuda a melhorar o seu entendimento sobre o jogo, esse conteúdo é aqui gratuito para você. A única coisa que eu peço em troca é que você deixe o like, se inscreva no canal, que isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar um pouco sobre os tipos de marcação, quais são os tipos de marcação existentes. Eu divido em basicamente 4, tem pessoas que dividem em mais tipos, tem pessoas que fazem uma interligação maior entre os tipos de marcação. Eu divido basicamente em 4, porque qualquer uma outra é oriunda desse tipo, né? A nomenclatura pode variar, mas elas significam, no fim das contas, apesar da variação, apesar de terminologias diferentes, significam basicamente a mesma coisa, que é a marcação individual por setor, a marcação zonal e a marcação mista. Então, são esses 4 tipos de marcação, basicamente, né? Bom, a marcação individual é aquela marcação que também é chamada individual aos pares ou individual por camisa. É aquele tipo de marcação onde eu vou encaixar naquele jogador e vou acompanhar aquele jogador até o final, até onde ele for, para onde ele se mover no campo. Hoje em dia, né, basicamente a gente só encontra a marcação individual basicamente quando existe uma marcação específica, né? O 5 vai encaixar no 10 e vai acompanhar o 10 até onde o 10 for. Então é uma marcação que um jogador apenas daquele time encaixa no outro jogador e faz aquele acompanhamento individualizado até o final. É muito difícil você ver uma equipe inteira, né? Ou seja, a escala coletiva inteira marcando de maneira individual hoje em dia. Antigamente era um pouco mais comum, mas hoje em dia é muito difícil, né? Você vê essa marcação sendo trabalhada nessa escala, né? Nessa escala individual. Bom, outro tipo de marcação também de caráter individual é individual por setor, que é a marcação onde eu, dentro de um setor pré-estabelecido, né, quem entrar naquele setor, eu acompanho, eu faço a marcação individualizada, eu faço o encaixe individualizado, né, dentro daquele setor, né? Eu marco o meu adversário desde que ele esteja no meu setor. Isso é um tipo de marcação também individualizado, só que ao invés de seguir pelo campo inteiro, eu restringo e setorizo a forma com a qual eu vou individualizar a marcação. Depois tem a marcação zonal, que é a marcação onde eu não vou marcar o jogador, eu não tenho como referência, a gente vai ver no próximo slide quais são as referências. Eu não tenho como referência o indivíduo, né, o jogador que entra no meu setor, eu tenho como referência o meu setor, né, eu quero proteger a entrada do indivíduo ou a entrada da bola naquele setor, naquela zona, por isso o nome marcação zonal ou marcação por zona também. E marcação mista é quando existe uma variação de referências, comportamentos ou tipos, e aqui a gente está falando basicamente dos tipos, de acordo com o setor do campo, né? Por exemplo, o centro de jogo, a marcação é individual, mas fora do centro de jogo, a marcação é mista, por exemplo. Beleza? Bom, e as referências? As referências elas podem mudar. Eu posso ter mais de uma referência, eu posso ter uma hierarquia de referências, a gente vai ver no último tópico, e as referências podem ser mutáveis, né? Digamos assim. As referências são o indivíduo, basicamente, e esse indivíduo pode ser o adversário, ou seja, o adversário que entra no meu setor, ou o meu próprio companheiro, e eu posso utilizar as duas também, ou seja, eu tenho como referência de marcação zonal o indivíduo que está na minha linha, né? Estou verificando o meu companheiro de linha ali, estou marcando um 4-4-2, o companheiro que está na minha linha, em que altura do campo ele está, então para conseguir tê-lo como noção, tê-lo como referência, para não, por exemplo, habilitar um jogador em uma situação que poderia ser um impedimento, por exemplo. Bom, o espaço é outra referência e posso utilizar também como a principal referência, que é em que setor do campo, né, que zona do campo eu quero proteger, eu quero defender. A bola, né, proteger a entrada da bola ou mudar, bascular o bloco de acordo com a movimentação, circulação e transmissão da bola. E também existe a inter-relação entre essas referências e uma hierarquização sobre essas referências, né? Eu posso ter, como eu já expliquei para vocês quando eu dei o exemplo da mista, né? Uma inter-relação do ponto de vista aqui no corredor lateral. Eu faço
que a bola está no corredor lateral, né? O centro de jogo está ali. Ali eu faço uma marcação, sei lá, individual, por setor, mas no resto do campo a minha referência continua sendo mista, né? Ou desculpa, continua sendo zonal, continua sendo espaço. Então ali eu tenho duas referências diferentes, mas para a mesma equipe, para a mesma coletividade. E a hierarquização é quando eu estabeleço uma referência primeira, né? A minha primeira referência é, por exemplo, a não entrada da bola no setor. Porém, eu também tenho como referência o indivíduo da minha própria equipe para saber em que setor, em que altura do bloco eu tenho que estar, em que setor eu estou protegendo naquele momento. Então eu posso dar hierarquias, ou melhor, dar referências de maneira hierarquizada para que o atleta não tenha apenas uma referência. Inclusive esse é o mais comum. Essa divisão por referências ela é mais didática, beleza? Então vamos para os exemplos. Seguinte, né? Aqui a gente tem duas equipes jogando um 4-4-2, né? Para ficar bem fácil para vocês. A equipe laranja, o cursor tá ligado, tá, pessoal? Para ajudar vocês a identificar. A equipe laranja marcando um 4-4-2. Desculpa. A equipe branca jogando num 4-4-2 também. E aqui a gente tem o primeiro tipo de marcação, que é a marcação individual, que tem como referência pura e simplesmente o indivíduo, né? Aquela marcação individual antiga, né? Individual por camisa, onde o jogador acompanha o outro jogador, que é a sua referência, de maneira encaixada até o final, beleza? Então, a gente vê que, por exemplo, o centroavante faz um desmarque de apoio para o corredor central, né? E aí ele vai arrastar, ele vai atrair o zagueiro daquele espaço e vai libertar espaço para que um outro meia em condução entre na área, sendo acompanhado, né? Sendo marcado sempre pelo volante, que ali é sua marcação correspondente, né? E essas trocas, essas permutas é muito comum na marcação individual. Como eu falei, é muito difícil encontrar uma equipe hoje, né, em 2020, que de maneira coletiva marque completamente individual por camisa, né? Bom, o outro tipo de marcação que eu dei a vocês é individual por setor, que já utiliza duas referências, né? Utiliza a referência hierarquicamente primeira do indivíduo, mas também utiliza a referência do ponto de vista secundário do setor. Ou seja, a gente percebe que o cursor está ligado aqui para ajudar vocês, né? Que cada jogador ele é responsável pelo jogador que cai no seu setor e não necessariamente ele vai sair caçando, né, de maneira encaixada, acompanhando o jogador pelo campo todo. Então aqui, por exemplo, no caso do jogador que tem bola, né, ele faz parte do setor desse jogador. Então enquanto ele se movimentar com bola por esse setor aqui, ele vai ser responsabilidade desse jogador. E se ele passar a bola para esse daqui, a responsabilidade vai ser de outro jogador e assim por diante. É importante lembrar também que tem pontos de interseção, né? E esses pontos de interseção, eles são responsabilidade. Tá aqui, por exemplo, tanto do volante, né? Tanto do médio do interior aqui da primeira linha de 4, como do extremo. E é importante ter essas referências claras para que não haja confusão, para que nessas permutas não haja um desencaixe, digamos assim. Beleza? Então aí individual por setor. Opa. Agora a marcação zonal, né, que tem duas referências também, basicamente, né? Pode ter mais, mas basicamente duas referências, de maneira hierarquizada, o espaço e logo em seguida a secundária. Melhor, de maneira prioritária, o espaço e em seguida a bola, né? Ou seja, cadê o cursor? Aqui. A intenção é impedir, né, por exemplo, essa primeira linha de 4, né, a intenção é impedir a entrada da bola nas suas costas, né? Ou seja, proteger o setor, proteger o espaço da entrada da bola. E se por acaso acontecer, essa linha subsequente também tem esse objetivo de impedir a entrada da bola no espaço nas suas costas. Por que as suas costas? Porque é onde está a baliza, né? Ou seja, eu quero impedir que o adversário progrida em direção à minha baliza. E como é que o adversário vai progredir em direção à minha baliza? Ele vai progredir a bola em direção à minha baliza. Não interessa muito, né? Interessa, mas não interessa muito quem do adversário vai progredir em direção à minha baliza. O que interessa é que eu não quero que a bola progrida em direção à minha baliza, então eu tenho como principal referência proteger o espaço da entrada da bola, beleza? Então a gente estava vendo um tipo de marcação que é a marcação zonal, né? Dificilmente acontece permutas aqui, permutas defensivas, né? Trocas e encaixes pode acontecer, mas é mais difícil do que quando a gente utiliza outras referências. Bom, logo em seguida, né, a gente tem um tipo de marcação mista, né? Por exemplo, até o exemplo que eu dei anteriormente, no corredor lateral. Aqui a gente tem um jogador que no corredor lateral, né, no próximo do centro de jogo ou no centro de jogo, ele utiliza a referência individual, né? Ele é atraído pelo jogador que faz um desmarque tirando ele do centro de jogo. E aí o jogador que tem bola
ele acaba abrindo o corredor pro lateral que tem bola, mas ele é acompanhado pelo extremo do seu lado. Porém, quando a gente olha para o resto da equipe, né, quando a gente olha para quem está fora do centro de jogo, a gente percebe que aqui não tem muitos encaixes, né? Aqui não tem o indivíduo utilizado como referência. Então isso significa dizer que essa marcação aqui ela é mista, né? Ou seja, do corredor lateral no centro de jogo, a referência individual aos pares, né? Individual por camisa, porém fora do centro de jogo a marcação é zonal, né? A minha principal referência é o espaço, né? Uma prova muito forte disso, né? Por exemplo, o extremo do lado oposto ele não está encaixado lá no lateral do lado oposto, ele está mais para dentro, né? A gente percebe que tem um atacante aqui que está flutuando entre lateral e zagueiro e nenhum dos dois está aqui fazendo um encaixe a priori nesse jogador. Então isso significa dizer que é um tipo de marcação mista, porque tem referências diferentes para momentos diferentes ou para lugares diferentes do campo, como é o exemplo que a gente está vendo aqui, beleza? Bom, logo em seguida, né, a gente também tem que falar sobre bloco. Bloco é a unidade de jogadores de maneira compacta e unida, digamos assim. E esse bloco, né, esse conjunto de jogadores, eles podem variar a altura do campo entre alto, médio e baixo, né? Tem gente que utiliza também a terminologia linha 1, 2, 3, ou linha intermediária, linha avançada, linha retardada, né? Eu utilizo bloco e utilizo alto, médio e baixo. Tem gente que utiliza até mais que 3, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Mas pormenorizando mais, eu não utilizo muito. Acho que a diferença é muito pequena. Então, a gente... Já utilizei até, tá? No passado já até utilizei, mas não utilizo mais. Então, o meu bloco, né? Deixa eu voltar aqui. O meu bloco, né? Alto, médio e baixo, ele pode ter basicamente dois tipos de comportamento. Ele pode ter um comportamento pressionante e um comportamento mais posicional. E o que é isso? Pressionante é quando eu de fato faço pressão ao portador da bola, quando eu de fato consigo impedir que o portador da bola tenha conforto para tomar decisão. E posicional é quando eu estou mais preocupado em fechar os espaços de progressão, de maneira mais posicional mesmo, né? Mais passiva. Eu vou tentar impedir que o adversário progrida com bola, mas sem efetivamente fazer pressão no portador, pressão na própria equipe. Rafa, mas qual é a vantagem de ser posicional se eu não estou sendo pressionante? É porque jogar de maneira posicional, né, pelo menos em bloco alto, por exemplo, eu vou estar me desgastando menos, né? Fisicamente eu consigo fazer uma gestão melhor. Então muitas equipes que têm um pressing muito pressionante, eles conseguem depois mesclar com um bloco alto mais posicional, mais fixo, mais passivo, para dar uma recuperada, para voltar a ser pressionante depois lá na frente. Então essa mescla de comportamento é interessante para que a gente consiga fazer gestão do esforço. Bom, aqui a gente vai para alguns exemplos, né? Primeiro, bloco alto, bloco médio, bloco baixo, né? A gente vê o bloco alto, estou bem próximo da baliza adversária, e a marcação já inicia bem próximo da baliza adversária. Bloco médio eu estou ali mais ou menos na altura do meio campo. Bloco baixo eu estou ali muito próximo da minha baliza. Bom, e um bloco alto, por exemplo, vou pegar o bloco alto como bloco de referência aqui, como bloco para dar os exemplos do pressionante e do posicional. Como é que um bloco alto ele pode ser pressionante, né? Aqui a gente tem... Não, primeiro eu vou explicar como é que é um bloco alto posicional, né? Mais passivo. Aqui a gente vê, por exemplo, que existe uma intenção de tapar as linhas de passe, né, como a gente está vendo aqui da equipe laranja, mas essa intenção de tapar a linha de passe não significa dizer que eu vou lá no portador da bola pressioná-lo. Ok? Show de bola. Acho que aí já deu para ver as movimentações da equipe laranja tapando linhas de passe, mas sem necessariamente abordar o portador da bola, né? Só simplesmente tapando os futuros receptores, né? Fechando a linha de passe para os futuros receptores. E quando eu sou pressionante, eu posso ser pressionante de duas formas, né? Eu posso ser pressionante do ponto de vista de pressão, onde apenas um jogador vai desconfigurar a minha estrutura sistemática para pressionar o portador da bola, ou eu posso fazer um pressing onde a minha equipe do ponto de vista coletivo, né, na escala coletiva, ela vai desconfigurar completamente a minha estrutura sistemática em prol de ser pressionante na bola, né, em prol de ser pressionante não somente no portador, mas no portador e no resto da equipe, nas suas futuras linhas de passe, né, nas suas possíveis linhas de passe. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a mesma situação, o goleiro saiu com o zagueiro, né? Atenção que minha equipe aqui já é moderna, já está utilizando a regra dentro da área, de poder sair tiro de meta dentro da área. E aqui a gente já vê que tem um jogador que vai lá pressionar portador,
um outro jogador que já encaixou aqui no lateral esquerdo, um outro jogador que já antecipou aqui uma linha de passe, outro jogador que já foi lá dentro também, outro jogador que já cobriu aqui por dentro, ou seja, já desconfigurei completamente a minha estrutura sistemática, né? Você já não consegue enxergar um 4-4-2 em prol de pressionar o adversário, né? Olha a diferença disso aqui, ó. Aqui ainda consigo enxergar um 4-4-2, aqui ainda consigo, por mais que eu esteja de maneira a tapar as linhas de passe, meu 4-4-2 ainda está desenhado. Quando eu faço um pressing, não, muito difícil você conseguir enxergar ainda a estrutura sistemática. A minha estrutura sistemática ela é desconfigurada em prol de eu conseguir encaixar as marcações em toda a equipe adversária, né? Praticamente já não consigo mais enxergar em um 4-4-2, beleza? Bom, e o pressing para pressão é como eu expliquei a vocês, né? A pressão, depois a gente vai voltar para a mesma situação. A pressão é quando eu tiro apenas um jogador da estrutura, de modo que eu não quebro completamente com a minha estrutura sistemática, de modo que eu ainda consigo ali mais ou menos enxergar um 4-4-2 e ainda assim consigo fazer com que um jogador meu seja pressionante ao portador da bola, ok? Então o goleiro saiu aqui, a minha equipe vai continuar na estrutura, né? Vai continuar ali com as linhas de passe razoavelmente tapadas, mas eu desconfiguro com um jogador da estrutura para fazer pressão no portador da bola, né? E aí na medida que eu continuo, estou ali fazendo uma progressão com os meus atletas, subindo eles um pouco mais no campo. Por quê? Porque na medida que essa bola for transmitida, né, que o jogador que tem bola passar para o próximo jogador, o jogador que marcava o jogador que tem bola volta para configurar a estrutura, para reconfigurar a estrutura sistemática, enquanto um outro jogador que vai sair e quebrar a configuração sistemática para pressionar o portador, beleza? Bom, cadê aqui? Bom, quais são os jogos que eu deixo para vocês como referências, né? Quais são as referências que vocês podem assistir, jogos que vocês podem assistir e buscar nesses jogos referências daquilo que a gente está vendo aqui nessa videoaula, né? Eu recomendo que vocês assistam 4 jogos, né? Alemanha e Suécia, principalmente no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo nem precisa assistir, o primeiro tempo já é bem rico, onde você vai ver como a Suécia marcou num bloco médio-baixo, com referências puramente zonais, praticamente. E é um zonal mais posicional, menos pressionante, né? E induzindo a Alemanha a jogar para fora. Bem interessante assistir esse jogo, né? Principalmente no primeiro tempo, para entender quais foram as dinâmicas de organização defensiva que a Suécia utilizou. Flamengo e River, entender como o River pressionou o Flamengo, principalmente no primeiro tempo. Desculpa. Principalmente no primeiro tempo, como o River pressionou o Flamengo, como o River conseguiu, de maneira bastante intensa, fazer uma pressão num bloco mais alto no Flamengo. E é interessante ver também. Um outro jogo que é bom ver é ver Flamengo e Santos, porque foi um duelo de blocos altos. Flamengo, e aí dá para ver o jogo todo. O Flamengo numa ideia diferente do Santos. O Santos com referências muito mais individualizadas, com referências para bloco alto, pressionante, muito mais indivíduo, enquanto o Flamengo conseguiu fazer uma gestão boa entre ser posicional e ser pressionante, enquanto o Flamengo conseguiu de determinada maneira utilizar referências diferentes para momentos diferentes. É interessante ver esse jogo, né? Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas é interessante ver o jogo. E por último, Manchester City e Chelsea, né? Um jogo do Campeonato Inglês 17-18, se eu não estou enganado. É o jogo da volta, se eu não estou enganado. É da volta, porque foi em março, né? Março já é a volta. Eu joguei 1-0, gol do Bernardo Silva. E a forma como o City pressionou o Chelsea naquele jogo é surreal. Vocês têm que assistir esse jogo. O Chelsea não respira, não consegue sair. É impressionante. E o placar ficou até barato. É outro jogo que vale a pena demais assistir para ter uma mosca aqui. Para ter isso como referência, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma videoaula aqui para vocês. Mais uma vez peço, se inscreve no canal, deixa o like. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. E a gente tá com aquele velho café aqui da análise, né? Tem que ter café, senão não dá certo. E mais uma vez obrigado, beleza? Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. E até a próxima.